Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Olá, uma boa tarde, uma boa noite a todos, ou um bom dia para quem for assistir pela manhã este vídeo. Hoje, dia 21 de setembro de 2020. Então, nossa terceira aula deste capítulo, né, que é um pouquinho extenso, do Praticando a Presença. Nós estamos na página aqui 66 do livro, tá? Então, o título do capítulo é Deus, o Único Poder. Então, hoje, sem muitas delongas, né, vamos dar início ao estudo, tá? Como de praxe aqui, sempre antes das aulas, antes de qualquer coisa que se faça, né, pessoal? Pelo menos, se não der para fazer 5 minutos, 10 minutos de meditação contemplativa, fazer 50 segundos ou 1 minuto, o que quer que seja, mas entrar nessa conexão interna com o Pai, dentro de nós, pois o reino está dentro de vós. E tudo o que nós formos fazer após essa conexão, faremos com a presença. Porque é isso que é a essência, e a gente vai gravando, e a gente vai passando isso, essas verdades vão penetrando em nossa consciência e vão desencadeando poderes em nossa consciência, ou seja, todo o poder, né, o reino dentro de nós, a paz, a tranquilidade, e as coisas elas tendem a seguir no rumo da própria consciência, é a própria manifestação, é o observador agindo, é o co-criador consciente, só que estamos conscientes que estamos a cada dia mais e mais e mais estando com esta presença. A cada prática, a cada meditação, a cada aumento de quantidades de meditações. Hoje eu fiz uma postagem nos grupos que eu tô, da classe privativa de São Paulo do Sandro, do estudo do Joel, do Gilson, do nosso estudo em classe, dizendo que meditações curtas, gente, meditações curtas, de curto tempo, ou seja, 5 minutos, 10 minutos, feitas profundamente, meditações contemplativas, é óbvio, feitas profundamente, nesses 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tá? São mais benéficas que as meditações longas,
Porque as meditações longas acabam que tem um certo momento de forçação da mente, desgaste mental, de energia, tá? Então aí a gente promove o que com isso? O decaimento atômico, tá? Então temos que cuidar nisso. Então, para que essas meditações elas vão florescendo aos poucos, façamos as curtas, mais vezes ao dia, mas as curtas meditações. E isso vai ajudando nós a cada dia, aumentando um pouquinho mais esse tempo de profundidade dentro da meditação, para conseguirmos tatear ou degustar um pouquinho desse reino interior que é infinito, né? Infinito amor, bondade, prosperidade, tudo está dentro de nós. Então vamos aqui continuar com o livro, tá? Então a gente parou aqui numa contemplação, tá? Então antes disso, ele está dizendo aqui, ó, os místicos hebraicos também conheciam essa verdade. Qual a verdade? A verdade é que existe o Espírito onipresente e esse Espírito manifesta tudo, está dentro de nós e é tudo que existe. E estamos vivendo dentro desse próprio Espírito, o campo unificado ou o vácuo quântico. Conheci essa verdade quando ensinaram: ouve, ó Israel, o Senhor, Deus é o único Senhor. Entre aspas, tá? Em todas as escrituras encontramos repetidamente as garantias do amor de Deus para seus filhos. E esse amor está dentro de vós, que é o próprio reino, né? Então, iniciando a aula de hoje aqui. Não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu quem? A própria onipresença. O Espírito onipresente que manifesto. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Quem, né? Própria presença. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Pois é a eternidade, é infinito, é o ser individual de cada um de nós, é pura manifestação infinita. O professor Hélio sempre bate nessa tecla, só existe uma única onda, ou seja, uma única consciência que manifesta tudo e a todos instantaneamente e que sustenta tudo. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o primeiro, eu sou o último e além de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Um povo eterno? É uma pergunta. Anuncie-lhe as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Hão de vir o quê? A informação, né, gente? Informação desta verdade que todos vocês estão tendo acesso aqui no YouTube, na Rádio Mundial agora, em todos os canais e pessoas que tratam deste assunto. E são pouquíssimos que falam de Joel, né? Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então, não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei. Não vô-lo anunciei? A outra pergunta. Vós sois as minhas testemunhas, porventura há outro Deus além de mim? Porventura há outro Deus além da onipresença? Não, não há outro Deus, e não conheço nenhum. Isaías 43, versículo de 1 a 11, ou 44, versículo 6 e 8. Então, gente, não existe nada e nem coisa alguma além de Deus. Ele é tudo que existe. Ele é a presença. Ele é este copo manifesto como matéria e a água é manifesta como espírito. O espírito tornado carne é toda a matéria, todos os objetos, corpo humano, tudo é o espírito tornado carne. Mas ainda é espírito ou consciência. Não existe uma única consciência. Espírito ou consciência. É a mesma coisa, tá? Assim, repetidas vezes revela-se
que Deus é um Deus. Deus é o único poder. Tá aqui a resposta, tá? Todos os artifícios de imagem, de escultura, são nada. Porque a matéria em si, gente, não tem poder. A matéria não tem poder algum. A matéria, este corpo aqui, quem vos fala, corpo, se ficar parado, corpo não tem poder. Ele não tem, a mão, ela não consegue se mexer por si só. A consciência ordena mexer a mão. Tá? Todas as coisas manifestas, todas as coisas, elas não têm poder algum. Precisa-se de uma consciência para movê-las, uma consciência para vivificar o espírito onipresente. Aqui, ó. Todos os artifícios de imagem de escultura são nada. E as coisas preferidas são de nenhum préstimo. Ou seja, não tem valor. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que sejam confundidos. Para que sejam confundidos? É uma pergunta, tá? Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Ou seja, essas imagens, gente, escultura, não tem valor nenhum. Não tem poder algum. E as pessoas acendem vela, e rezam, e oram para a escultura. Porque não tem valor nenhum a escultura. É a matéria, é um nada. É igual esse leak paper aqui. Ele não tem valor. Se eu não usar, se eu não utilizá-lo, ele vai ficar parado aqui. Tá? É a mesma coisa a imagem. Cada um de nós tem uma imagem de Deus. Ou seja, dentro do paradigma materialista, mecanicista, cada tribo tem um Deus específico, cada um pensa num Deus de uma forma diferente. Um olha e vê Buda, outro vê Jesus, cada um formou o conceito que passa que Deus é, e então adora e reza para aquele conceito, enquanto todo o tempo Deus está nos dizendo: somente eu sou Deus, não o conceito que você tem de mim. Apenas eu, o invisível, sou Deus. Eu unicamente sou Deus. Entre aspas. Temos que parar de criar imagens mentais, parar de imaginar como Deus é e confiar no invisível sem forma que penetra e permeia todos os seres. Não é o que a gente está dizendo aqui, gente? O que é a meditação? É a conexão com esse invisível. Quando a gente não enxerga nada, nós temos essa conexão com o invisível manifesto, porque o espírito onipresente, ele está em todo lugar, ele permeia tudo. A energia escura que eles falam aí é a própria onipresença de Deus. Então, tudo que há, todas as coisas manifestas são e vêm da própria onipresença de Deus, onipotência, porque ele, somente ele é o único ser que constitui o ser individual meu, seu, que você que está me assistindo, de todos os seres viventes deste planeta Terra e de todas as coisas. O reino de Deus está dentro de ti. O lugar em que estás é Terra Santa. O mesmo que o lugar pareça ser o inferno ou no vale da sombra da morte. Deus está exatamente lá conosco. Temos que abandonar essa crença absurda em um Deus que pune e recompensa. Um Deus que está presente quando nós experimentamos uma cura e ausente quando a cura não ocorre. Deus nunca está longe de nós, exceto em nossa crença de que há dois poderes, exceto no modelo dos outros poderes que criamos em nossa mente. Não apenas tememos tais poderes, às vezes tememos também a Deus. Por quê, gente? Porque a gente cria. A consciência cria a realidade. O que você tem na sua consciência? Paradigma, crenças limitantes, todo o ensinamento que vem desde sua infância até a fase adulta que fazem com que você acredite em morte, em doença, em pecado, em pobreza, em miséria, falta de alguma coisa. É o que está sendo manifestado no mundo. Então, tudo que está sendo manifestado no mundo hoje é a pura ignorância
e de as pessoas não entenderem o que é um átomo. Um átomo, o que é um átomo? Um átomo é a menor partícula que existe em todo o universo. O que constitui o átomo? Próton, nêutron e elétron. Nessa órbita dos elétrons que rodeiam esse átomo, tem um vácuo, tem um campo no núcleo desse átomo muito distante, de 100 bilhões de vezes distância. Então tem um vácuo ali, tem um nada, que é o próprio vácuo quântico. Aí vem quarks ou supercordas e, por último, campo unificado, que eu falo para vocês, que é o próprio vácuo quântico, que é a própria onipresença. Então, né, o que é olhar por detrás das aparências? Olhar por detrás das aparências é perceber que dentro daquela desarmonia há sim a harmonia infinita de Deus, a bondade. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tá? Então nós olhamos muito sobre o nosso olhar sentimental das emoções. Só que as emoções se manifestam justamente por crenças limitantes que nós temos enraizado dentro de nós. E a partir do momento que a gente vai entrando nessa conexão, diariamente, meditando, orando, soltando as coisas necessárias da vida. A gente tem que soltar, gente. Não vos preocupais com o que tendes de comer, beber ou vestir. Confia em ti, na tua presença. Buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado por acréscimo. Tudo, tudo. Se nós buscarmos o reino de Deus, tudo vos será acrescentado. Tudo, tudo mesmo. É tudo. Porque Deus é tudo que existe. Deus, como eu já falei antes, é esse copo, é essa água, é o computador que está aqui na mesa, é essa casa, é manifestada por Deus. A minha vida, a nossa vida, porque não é a minha vida não existe. O ego pensa que ele vive, mas ele não vive sem a autorização de Deus, sem o aval de Deus, sem a sustentação de Deus, que é o próprio oxigênio, a própria fotossíntese, a própria energia elemental do nosso corpo é a própria onipresença. Na realidade, há apenas um poder, o poder do bem. Não há poder no mal, não há poder no pecado, não há poder na doença, nem na falta ou limitação. Tá específico isso, gente? Não há poder no mal. Se não há poder no mal, então tudo que existe em relação ao mal é uma miragem, é uma ilusão. A ilusão das aparências. Um estrupador, quando ele estrupa alguém, todo mundo vai lá e julga. Mas dentro daquele estuprador tem a onipresença de Deus, tem a partícula divina ali. Por que ele estuprou? Por causa do conceito dele em relação à vida, que são os paradigmas, são as crenças, são a criação dele da infância. Nós temos uma indicação para vocês, para fazerem para vocês. O Alienista. O Alienista é um filme que ele faz emergir à tona todas as sombras psicológicas. Por quê? Porque ali tem a história de um estrupador que mata, que tira órgãos. Mas tudo isso, gente, aconteceu neste planeta e acontece diariamente neste planeta. Então, acontece por quê? Porque tem as crenças limitantes, as crenças que impulsionam a pessoa cria aquilo que está dentro da sua consciência, aquilo que vem sendo gravado em sua consciência desde a fase da infância, que são os traumas, são tudo aquilo que acontece, são a criação, tudo aquilo que é gravado em nossa consciência é manifestado na nossa vida. Por isso que nós somos co-criadores por si só. Co-criadores inconscientes. Por quê? Porque não estamos conscientes da verdadeira realidade da vida. Que a realidade da vida é a unidade. A unidade com quem? Com a onipresença, com Deus. E aí tudo ficaria numa extrema paz e harmonia. Seria o mundo celestial. Tá? Mas o mundo celestial está aqui e agora, que é a própria volta do Cristo. Quem é o Cristo? É a consciência crística, é a consciência que busca esses ensinamentos. E quando a gente desperta, a gente já está com o pé na estrada, com o pé na senda reta, né? Só que temos de escolher o caminho do meio, porque tem a direita e tem a esquerda, tá?
tem tudo tem ajuda, tudo limpa, porque o ser humano ele cria essas condições negativas. A massa de pensamentos, o inconsciente coletivo está criando instantaneamente coisas negativas. Aí tem a esquerda que limpa, tem a direita que limpa, então a esquerda e a direita equilibra o sistema da Matrix, mas o caminho do meio é íngreme e é reto, tá? E ele faz chegar nessa, digamos, iluminação espiritual, ou seja, a clareza, ou seja, o entendimento da realidade última do universo, que é apenas a unidade, apenas a um ser. E esse ser é a onipresença e a onipotência de Deus. É Deus. Deus tudo criou. E tudo era muito bom. Já não falamos? Primeiro capítulo da Gênesis. Deus, quando criou tudo, viu que tudo era bom. Mas o mundo está cheio de infecção, contágio, doença hereditária, escassez e limitação. Ou seja, o mundo está repleto do poder do mal. Se continuarmos lidando com o mundo de maneira humana, haverá dois poderes: o poder do bem e o poder do mal. Essa é a imagem humana. Algumas pessoas passam a maior parte do tempo enfermas. A maioria da população mundial é pobre. Para os seres humanos, sempre haverá leis do pecado, de doença, de falta de limitação. Haverá dois poderes enquanto houver consciência humana no mundo, porque ela sim é uma casa dividida em duas partes, o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar que há um estado de existência espiritual em que esses opostos não funcionam, em que há apenas um poder. Ninguém pode ter essa experiência por nós, a não ser nós mesmos. Quando nós vamos para dentro do nosso interior, meditar, fizemos a prática da meditação contemplativa, estudar os escritos do caminho infinito, estudar uma palavra que gera iluminação espiritual, que traz o conhecimento da realidade última do universo. Começa com mecânica quântica, o esqueleto da verdade. Passa a mecânica quântica, resolvido, experimenta a dupla fenda, que é o poder da escolha. Tá? Você tem uma escolha a fazer, ou você em cima do muro não dá para ficar, e você vai buscar essa consciência crística, que é a própria consciência de quarta dimensão, ou seja, a consciência espiritual, onde há apenas a unidade com todos os seres e tudo que há. A menos que Deus se torne presença constante em nossa consciência, vamos passar pela vida como seres humanos acreditando em dois poderes e experimentando o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um, Deus é o único. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um. Não terás outros deuses diante de mim, nem outros poderes, nem outras leis, mas uma única lei. Deus é a única lei, uma lei que sustenta a harmonia e a perfeição de sua própria criação em todos os momentos. Observando as árvores em crescimento, nos maravilhamos com a lei que faz brotar, desabrochar e frutificar a cada ano. Da mesma maneira, o Sol, a Lua e as estrelas, o refluxo das marés, dão testemunho de uma lei divina que rege o universo. Essas são leis e não podem ser alteradas. Tudo é permanente, é apoiado por lei. Mas as discórdias e as doenças do mundo vêm e vão. Estão sempre mudando por terem permanência e nem leis a apoiá-las. Se a doença fosse apoiada por lei, essa lei não poderia ser violada e ninguém poderia ser curado ou ficar imune às enfermidades. Por ser permanente, a doença pode ser curada, tanto física quanto mental e espiritualmente. Aceitar Deus como um poder, aceitar Deus como um, é aceitar apenas uma lei. A lei de Deus, a lei do bem, sempre ativa e sempre presente em nossa experiência. Não existe nenhuma lei que nos vincule a alguma condição do mal. Então, gente, o que acontece? O que são as leis, tá, que eles falam aqui? A lei da gravidade, tá? A lei do eletromagnetismo. Se você se atirar de um prédio de 5 andares, você vai se esborrachar no chão. Isso é uma lei.
Se você pegar e começar a pensar negativamente, ter raiva das pessoas, não entender os seus sentimentos e emoções, que é tudo aquilo que é formado dentro do seu paradigma, que é gravado na sua consciência, e não trabalhar estas sombras psicológicas, primeiro, o que é trabalhar as sombras? Primeiro, aceitar a sombra, tá? Amar essa sombra, tá? Porque é um presente em nossa vida descobrir a realidade da vida, tá? Porque a sombra é o desconhecimento da realidade última do universo. Então, trabalhar essas sombras, trabalhar porque que as coisas são assim, acaricia o seu ego, converse com o ego, desenvolver o superego. E aí essas sombras instantaneamente são transmutadas. E você começa a vislumbrar o mundo da unidade, não da dualidade. A dualidade está em cima do ego, está em cima da formação humana da vida, a visão humana da vida, que é a visão da dualidade, é o bem e o mal, é o branco e o negro, é a mulher e o homem, é a separação de tudo e de todos. A verdade onipresente em minha consciência, isso aqui é uma contemplação, tá? A verdade onipresente em minha consciência elimina toda forma de discórdia na minha experiência. A lei espiritual governa meu ser, meu corpo, minha casa, meus negócios e também governa minha consciência. Essa lei me permeia e me mantém e me sustenta todos os dias. Somos confrontados com a dor. Vou voltar aqui, gente, tá? Uma contemplação. A verdade onipresente em minha consciência elimina toda forma de discórdia na minha experiência. A lei espiritual governa meu ser, meu corpo, minha casa, meus negócios e também governa minha consciência. Essa lei espiritual me permeia, me mantém e me sustenta. Tudo não é feito de átomo. O nosso corpo não é energia pura. Então, tudo que é manifesto é o próprio espírito tornado carne, ou consciência. Onipresença está aqui em nós, aqui e agora. Todas as consciências possíveis estão aqui e agora. Não existe apenas uma única onda no universo inteiro, uma única onda que vai manifestando, vai permeando tudo. Essa onda está aqui, passando por nós agora. Ela vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos. Ela fica abençoando os irmãos e todas as coisas que sentirem esta presença. Todos os dias somos confrontados com a dor da morte, seja de um amigo, um parente, um estranho, em um país distante. Todos os dias o pensamento da morte é conscientemente trazido à nossa mente. Nessas horas, mesmo que a dor não nos diga respeito, devemos lembrar que Deus é um. Como que a gente encara a morte, gente? Existe a morte, pronto. A morte é uma passagem. A morte é uma... A água, quando ela ferve, ela se transforma num estado de gás, gasoso, tá? Estado gasoso. Quando ela fica em pedra, ou seja, se transforma em gelo, essa mesma água aqui que está dentro desse copo, ela tem os 3 estados. Ela está em estado líquido. Ela pode se transformar em estado gasoso. Se eu colocar esse copo no micro-ondas e num tempo superior e começar a ferver essa água, ela vai evaporar. Se eu colocar ela no freezer, no congelador, ela vai petrificar, ou seja, ela vai ficar em estado sólido. Então, nosso corpo é 70% água. O que mantém nós vivos? A onipresença de Deus. A onipresença de Deus manifesta todas as formas. Aqui não está dizendo que Deus é um? O que nós somos, gente? Já está respondido dentro dessa análise que eu fiz agora aqui. Somos a única presença do ser individual que nos constitui. Deus. Vós sois deuses, não foi que foi explicado 2000 anos atrás? Deus é a única vida, eterna, imortal, infinita, sem começo e sem fim. Há somente um Deus, portanto há apenas uma única vida. Então, gente, se morrer um parente nosso, parente de alguém ligado a nós, emocionalmente nós sentimos, mas
conscientemente tornamos essa verdade à tona, porque só existe uma única vida, a vida de Deus. Esse ser, ele passou de estado carne para estado espiritual, tá? Futuramente não vai haver mais atenção na morte, não vai haver mais essa resistência, essa tristeza em relação à morte. Por quê? Porque a maioria dos seres já vai ter entendido que só existe uma única vida, que a única vida ela é infinita, que é a própria onipresença de Deus. É infinita. Aqui, em outras dimensões e em todos os lugares, porque só existe um único ser. Muitos estudantes de metafísica não acreditam no poder do diabo. Criaram outro poder, também independente e separado de Deus. Um poder regido pelo medo supersticioso do pensamento errôneo e pela fé e confiança no pensamento correto. Vamos descartar essas ideias agora para todo o sempre. O pensamento humano não é poder. A mente humana não é poder. Jesus refutou tal ideia quando perguntou: qual de vós pelo pensamento pode acrescentar um côvado à sua estatura? Vamos colocar a mente em seu devido lugar, como um caminho da consciência e não uma faculdade criativa. Tá aqui, gente, a resposta para todos os treinamentos, todos os conceitos mundanos de vida. Hoje existem vários treinamentos para inteligência emocional, meditações guiadas, várias coisas mentais. Só que a mente não tem poder. A mente é uma ferramenta da alma, ferramenta do espírito. Nós devemos sim, no início dos nossos estudos, estudar a palavra, gravar a palavra, manter a palavra em nós, para que geramos ou criamos ou manifestamos frutos ricos, quanto mais permanecermos na palavra da letra da verdade. Não existe um versículo? Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti? A faculdade criativa está bem no fundo da alma. Com a nossa mente nos tornamos conscientes das mais profundas verdades das leis de Deus, mas é a alma que é Deus, o princípio criativo da existência. A atividade da alma é o poder, e dela que flui mansidão, humildade e paciência, e tudo aquilo que Paulo mencionou com as coisas de Deus. O homem natural não aceita, porque lhes são loucura. Não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural e a faculdade de raciocínio, as coisas de Deus, são recebidas pelo Espírito de Deus, pela consciência de Deus, pela alma, que é uma camada mais profunda da vida do que a mente. Não falei anteriormente que a mente é uma ferramenta da alma? Usamos a mente humana como um canal da consciência, mas recebemos a alma como faculdade criativa. Quem cria é a consciência, a alma, o espírito onipresente, criador. Dar poder a qualquer coisa externa à consciência é idolatria. É o reconhecimento de um poder separado de Deus. Precisamos chegar à convicção interior que o poder não existe na forma. Qualquer forma, não importa quão boa seja, qualquer forma pode viver e morrer, mas o espírito continua para sempre. Se renova, para sempre. O que significa isso, gente? O invisível manifesto. O invisível manifesto, ele permeia todas as formas. Ele é a substância de todas as formas. É a consciência que é a substância de todas as formas. Ou seja, tudo que é material acaba. Tudo que é material se transforma. Porque tudo que é material é um arquétipo do invisível que é manifesto. Então, um corpo ele não tem poder algum. Uma forma não tem poder algum. Mas o espírito que está manifestando aquela forma, sim, é o todo poder. Por isso que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Porque amar o próximo é amar a Deus. Sempre se renovando e se reformando. Como fomos educados para encarar a vida apenas no seu aspecto material, acabamos prisioneiros desse conceito e assim
cometemos idolatria, em outras palavras, nós nos curvamos em adoração ou tememos alguma forma de bem material e deixemos de amar, odiar ou temer o que existe no reino externo. Porque isso não é poder. Então tá aqui, ó. Deixemos de amar, odiar ou temer o que existe no reino externo, no reino do efeito. Porque isso não é poder. Todo efeito não é poder, gente. O poder está na causa. O poder está na manifestação. Uma vez que percebemos que Deus é a única causa, não devemos temer qualquer outra. Assim que entendemos que Deus é a única substância, não devemos temer nada. Mesmo sendo uma atividade da consciência refletida pelo corpo, a vida não está no corpo. Amor, saúde, paz, plenitude, perfeição são atividades da consciência. Aí está todo o poder. Então, é a consciência que cria a realidade. A consciência é a substância de todas as formas. Não devemos tentar nos prender às formas do corpo, pois não somos o corpo. O corpo é um instrumento para a nossa locomoção, atividade. Neste momento particular, mas não somos o corpo. Não somos dedos, mãos, perna, coração ou cérebro. Somos entidades espirituais num corpo dado a nós por Deus, eterno nos céus. Em vez de nos apegarmos à forma do corpo, fiquemos na verdade de nossa própria identidade e o corpo será mantido harmoniosamente. Como ficar na verdade de nossa própria identidade, gente? É ficar no silêncio, no secreto. Ali está a nossa força, ali está o nosso suprimento, ali está a nossa prosperidade, harmonia e paz interior. É no silêncio e no secreto, na contemplação do Espírito onipresente em nós, instantaneamente. Então, em vez de nos apegarmos à forma do corpo, fiquemos na verdade de nossa própria identidade e o corpo será mantido harmoniosamente. O Mestre promete que, se estivermos dispostos a perder nossa vida, ganharemos a vida eterna. Portanto, se pararmos de tentar nos agarrar à nossa vida como se pudéssemos perdê-la, em vez disso, percebermos que toda a vida é a graça de Deus, descobriremos que ela é eterna. Aqui está o conceito de soltar, né, gente? O que é o soltar? Parar de botar força no mundo exterior, na matéria. Soltar a matéria. Viver internamente, buscar o reino de Deus interno. É trabalhar as sombras. Processo de individuação, ego, trabalho ego, superego, self. E assim vai. E assim você chega à purificação do ser, que é a essência do ser individual, que é a nossa essência, que é o próprio Deus. O ensinamento diz: jamais idolatre, odeie, tema ou ame qualquer efeito. Adorar a forma é tolerar idolatria. No momento de qualquer forma, torna-se uma necessidade em nossa experiência. Estamos colocando nossa liberdade, nossa felicidade, nossa alegria, em vez de colocar no infinito invisível, que é a causa da forma. Não falei que é no mundo da causa? Está aqui, no reino do invisível, que é o Espírito manifesto. Continuaremos a amar todas as coisas boas da vida, mas nunca a ponto de não permitir que desapareçam e outras tomem o seu lugar. Todas as relações humanas, seja com pais, marido, esposa ou filho, nos são dadas para a plenitude em nossa existência. Vamos entendê-los, amá-los e dar a eles a importância que merecem, mas lembramos que nossa vida está oculta com Cristo em Deus e não em alguma forma externa. Não precisa nem explicar esse trecho, né, gente? Desde a manhã até a noite, somos confrontados com a aparência que nos fazem acreditar que há poder no efeito. E é por isso que, num mundo tão
abundante, suprido com todas as formas de bem, diamantes, pérolas, pratas, petróleo, legumes, peixe, fruta, as pessoas ainda estão pedindo suprimento. Acreditam que são essas as formas do bem, quando na verdade tudo está dentro delas. Essas coisas são efeitos do suprimento, enquanto a consciência é a fonte de tudo, pois o suprimento é espiritual, uma atividade da consciência. A princípio podemos concordar com isso só intelectualmente, mas quando isso for compreendido espiritualmente, veremos que, embora seja visível no exterior, o mundo do suprimento é interno. Não vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos ou cheiramos o suprimento. O que vemos e podemos tocar é a forma que ele toma. Somos conscientes da forma nas diversas substâncias que o nosso suprimento toma. Mas perceber que ele é interno, que é uma atividade da consciência, é torná-lo infinito, seja de palavras, dinheiro ou transporte. Se virmos que o suprimento é o Espírito invisível de Deus em nós, então o efeito desse suprimento aparecerá em forma. Assim que usarmos as formas nas quais ele aparece, o suprimento invisível novamente se manifestará, porque é infinito, é sempre onipresente. Ele mesmo, que é o Espírito de Deus em nós, irá produzi-lo. Não mais viveremos somente de pão, mas de uma consciência da presença de Deus que não requer palavras, pois repousa num único Deus. À medida que persistimos nisso, durante o dia, a noite, a semana ou mês, gradualmente chegaremos a um ponto em que o reconhecimento dessa verdade ficará tão automático quanto dirigir um automóvel. Quando aprendemos a dirigir, temos de prestar atenção no pé esquerdo, no pé direito, na mão esquerda e mão direita. Mas em pouco tempo dirigimos sem mais pensar em nossas mãos ou pés. E o mesmo acontece aqui. No final de um mês, veremos que não temos de pensar em Deus como sendo um, ou em Deus como sendo vida. Não temos de pensar em nada disso, porque fará tão parte de nossa consciência que no momento em que tivermos um mau pensamento, ele será apagado em qualquer esforço consciente de nossa parte. Eu li bastante esse trecho aqui, gente, para deixar bem claro que esse livro é uma didática para a nossa prática da presença todos os dias, tá? Todos os dias. Se nós tomarmos isso como nosso hábito, de manhã, ao meio-dia, final da tarde, à noite, períodos curtos, mais vezes 20, 30, 40 meditações curtas, esse reconhecimento de unidade em nós, isso nos dá suprimento invisível, abundante e infinito. Isso manifesta, é o co-criador consciente, é o estado de Buda, como o professor Hélio Couto fala. Mas precisamos fazer este treino, precisamos começar a colocar nosso calção, nossa chuteira, nosso colete e ir para o treino, para esse coletivo, e praticar todos os dias essa meditação contemplativa. A partir de agora, aceitamos como nosso princípio: Deus é um. Deus é a única lei, Deus é a única presença, Deus é a única substância, Deus é o único poder. Não há poder no efeito. Entretanto, de repente damos poder a algum efeito. Que diferença faz a aparência desse efeito? A aparência que esse efeito tem, uma vez que Deus é o único poder? É uma pergunta. Acreditamos realmente que Deus é o único poder? De fato acreditamos nisso? Só Deus é poder. Deus é um. Único poder, a única vida, o único amor, único espírito, única causa, único ser, única fonte. Nada vem para a nossa experiência, a menos que venha de Deus. A próxima vez que algo que chamamos de mal vier nos atingir, lembremos-nos desse princípio e digamos: isso também é de Deus. Se faço minha cama no abismo, tu estás lá. Ainda que desçamos ao inferno, encontramos Deus, e ao encontrá-lo, o inferno se transforma em paraíso. A mudança ocorre em nossa experiência no momento em que não reconhecemos nenhuma fonte
nenhuma causa, nenhum efeito, nenhum poder, nenhuma presença, ninguém a não ser Deus. Ao praticarmos esse princípio, hora após hora, dia após dia, durante um mês ou dois, mantendo Deus como lei de nosso ser, Deus como a fonte de nosso bem, Deus como atividade de nosso dia, nossa experiência inteira se modifica. No início, este princípio está no reino da mente, mas pela prática constante passa da mente para o coração, para a consciência, assumindo e conduzindo a nossa vida. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuterônio 6, capítulo 6, versículo 5. Deuterônio. Gente, princípio da devoção, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, é a devoção. A devoção de quê? De cair de cabeça sobre esses estudos, sobre esses livros, praticando a presença, o caminho infinito de Joel Salomão Goldsmith. Tem um capítulo nesse livro aqui, Praticando a Presença, se eu não me engano, é o capítulo 5 deste livro. Amai o próximo, amai o vosso próximo. Eu acho que é o título desse capítulo que é tão falado, tão lembrado até pelo próprio Joel, tão falado esse capítulo. Ame o teu próximo, tá? Tá aqui que vai ser o próximo. Depois, agora a gente tem mais um capítulo a ser estudado. E depois desse capítulo, que é depois do capítulo 4, que é a natureza do ser individual, tá? E aqui nós estamos passando pelos princípios básicos do caminho infinito, tá? Então, este livro é um guia para a prática da presença, tá? Então, passou aqui natureza de Deus, Deus como sendo um poder, agora a natureza do ser individual, depois ame o teu próximo, que é a natureza do erro. Então, assim, gente, esses 3 princípios básicos são trabalhados em todos os livros, todas as palestras, todos os ensinamentos de Joel Goldsmith. Tudo que vocês foram ouvirem de Joel vai estar baseado nesses 3 princípios básicos. A natureza de Deus, a natureza do ser individual, a natureza da oração e a natureza do erro. Tá? Então, esses 3 princípios. Tá? Ame seu próximo é o capítulo, um dos mais importantes a ser estudado e reestudado, este capítulo. Por quê, gente? Porque como já tratamos da natureza do ser individual, vamos tratar agora, né? A infinita natureza do ser individual, que precede esse capítulo, né? Ele está prescindindo o capítulo 5, que é ame o seu próximo. Vê que tem uma conotação muito importante isso aqui. Eu não vou fazer comentários, tá? Eu vou deixar na mente de vocês que os próximos 2 capítulos deste livro são capítulos de extrema importância para todos os aspectos de nossa vida. Todos. Tá, gente? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, fechar mais esse capítulo, que foi o capítulo 3, tá? Deste livro sensacional, deste livro que é a própria onipresença aqui, este livro constituído de palavras do Joel, este livro que mudou muitas vidas, este livro que está no documentário, que eles tanto falam deste livro, que está no documentário de Joel Goldsmith, o mais importante metafísico dos últimos 500 anos, tá? O Homem e Sua Mensagem. Então, eu vou deixar o link desse documentário aqui neste vídeo de hoje, para vocês olharem que tem pessoas ali que conheceram Joel, que estudaram com Joel, tá? E que desfrutaram deste livro aqui, praticando a presença de Deus. Que esse é o nosso hábito diário que nós temos que ter a partir de agora, meus irmãos. Este hábito diário de levantar, na cama mesmo, antes de levantar pela manhã, você reconhecer que ali está Deus com você. Que ali é um lugar santo, que ali é um lugar sagrado, onde você está, Deus está. Não é ressonância harmônica isso? A ressonância harmônica, professor Hélio Couto, é uma ferramenta de limpeza, gente. Limpeza de quê?
das crenças limitantes, dos paradigmas. Não é uma ferramenta para você ter casa, carro, apartamento e namorado. Antes de você conquistar coisas, você primeiro tem que buscar o reino dos céus. E o que é buscar o reino dos céus? É voltar para dentro de si e encontrar e purificar o seu ser interior. Encontrar dentro, no centro do seu ser, esta harmonia, esta paz. E daqui de dentro, no centro do nosso ser, é que vamos lançar o nosso pão às águas, que vamos lançar em frequência, tudo que a gente emana volta para nós, eletromagnetismo. Então lançamos esse pão às águas e esse pão volta para nós em matéria de coisas, de oportunidades, de tudo aquilo que a gente sempre almejou na vida. Mas como a gente é separado de Deus, ou estava separado de Deus e agora estamos num caminho espiritual, custávamos a manifestar estas coisas. Por quê? Porque a nossa atenção é sempre no efeito. É fazer força para comprar um carro. Fazer uma extrema força para conquistar alguém, ou uma namorada, ou alguma pessoa. Fazer força para conseguir um emprego. Então, gente, isso é colocar força no externo. E quando o professor Hélio Couto fala colocar pressão, é isso que a gente sente internamente. Nós estamos desempregados, então nós estamos numa situação ruim. Então, se nós estamos numa situação ruim, nós estamos acreditando em dois poderes. No poder do bem, quando a gente tem um emprego, a gente está feliz, consegue pagar as contas do mês. E no poder do mal, quando a gente não está empregado. Isso não existe, gente. Isso não existe. Só existe o bem, a harmonia, um único poder, que é Deus. E se isso se manifesta na nossa vida, é por causa do conteúdo que existe na nossa consciência, o conceito de vida que a gente tem. É a visão de mundo, separatista, mecanicista, dualista. Certo, meus queridos irmãos? Então eu fico por aqui com mais esse vídeo. Então a próxima videoaula já vamos entrar no capítulo 4, que precede o capítulo 5, e muitas coisas aqui sendo reveladas para vocês através desse estudo, dessa compreensão que nós estamos tendo aqui. E a cada dia que passa, a nossa compreensão vai aumentando mais e mais e mais. Beijo no coração de todos, a paz do Cristo e até a nossa próxima videoaula. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos.
Olá, Neo. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado. E assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.